quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, para nós louvarmos ao Senhor, para cantarmos juntos, agradecê-lo por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa manhã aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Te agradecemos, Senhor, por essa semana, por esse mês, por mais um ano na Tua presença, Pai. Pedimos que o Teu amado e doce Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nessa manhã também. Pedimos que o Senhor nos encha de esperança, de fé, de paz. Pedimos que o Senhor nos complete nessa manhã, Senhor. E te rendemos louvores e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele está neste lugar. Glória a Deus. Hoje eu quero... Olha, igreja, olha que maravilha. Aplauda o Senhor de novo. Hoje nós temos letra. Glória a Deus. E hoje eu quero cantar com vocês um louvor, Bel, que fala que nós podemos estar pressionados, mas não desanimados. Nós podemos estar perplexos com tudo que tem acontecido ao nosso redor. A gente não fica perplexo? Às vezes a gente pega a rede social, a gente olha para a direita, para a esquerda e nós ficamos perplexos. Perplexos, mas não desesperados, porque temos o Senhor. Podemos muitas vezes ser perseguidos, enfrentamos perseguições diariamente, mas nunca abandonados, porque o Senhor, Ele não nos abandona. Podemos estar abatidos porque as circunstâncias nos abatem, mas não destruídos. E nessa manhã eu quero celebrar com você, porque Dani, nós estamos de pé, amém? Quantos aqui estão de pé na presença do Senhor? Senhor, Senhor, o vento pode ter soprado para a direita, para a esquerda, mas a tua igreja está aqui para te adorar e nós te louvamos. As palmas ao Senhor. Mas não destruídos, porque estamos de pé. Todos juntos. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Somos a igreja, dizemos por fé, o quê? Estamos de pé. Oh, 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 perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê?
igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Todos juntos. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O quê? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Por que, igreja? O que nos move é o que nós cremos. Somos nação santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos vivos. Aleluia! Estamos de pé, Senhor. Todos juntos. A perseguição parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Todos juntos. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. As palmas. Agora eu quero fazer com a igreja esse refrão, tá bom? Fala assim comigo, ó. As palmas. Vamos lá, Kleber. A perseguição parou a igreja. O Coliseu. O que, igreja? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Não pode. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos. Não vamos parar. Por quê? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Todos juntos. A perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quantos aqui são igreja? Nada pode nos parar. Nem as dores desse tempo, nem as dores do porvir, nem a profundidade, nem a altura, nada pode nos parar.
Sabe por quê, igreja? Porque Ele é tudo para nós. O Senhor, Ele é tudo. Quando nos faltam muitas coisas, Ele é o nosso chão, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso consolador, Ele é o Deus que nos socorre, Ele é o Deus que supre, e Ele está neste lugar. Então eu quero te convidar a colocar todas as suas preocupações diante dEle nesse momento. Coloque agora o seu coração, tudo que você trouxe aqui hoje, porque às vezes nós chegamos tão atarefados, com tantos pensamentos, com tantas coisas para fazer. Domingo, amanhã é segunda-feira, Ju. E a segunda-feira está batendo a porta. Mas hoje eu quero te convidar a colocar tudo diante do Senhor. Porque o mais Ele fará. Porque Ele tem um plano para a nossa vida que é melhor que o nosso. O plano dEle é melhor que o meu e o seu. Às vezes eu não entendo e falo, Senhor, o meu plano está frustrado. E Ele fala, filha, mas o meu é melhor que o seu. Então coloque agora diante do Senhor tudo. Aleluia, Senhor, não há nada melhor do que a Tua presença. Nada. Aleluia, Jesus. Nada, nada, Senhor, não há nada. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, diga pra Ele, de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a Tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há, Senhor, não há nada, não há nada melhor. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu
aqui, Senhor, nessa manhã para te celebrar, Senhor, para nos alegrarmos diante de Ti. Somos gratos por tudo. E o Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 aí no seu lugar. Diga para Ele o quanto Ele é santo. Fala, Tu és santo, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por esse momento. Obrigado por estar me sustentando com as Tuas fortes mãos, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo. Santo, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor cantem ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantem ao Cordeiro uma canção. Porque, igreja, Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O que, igreja? Toda a criação, santo, exaltado, Tu és, Senhor. Tu és santo para sempre.
Graças a Deus. Tome o seu assento. Bom dia, igreja. Bom dia, como vocês estão? Bom dia. Tá frio aqui dentro, né? Aqui ou é calor, porque eles não ligaram, ou é frio demais. Não tem meio termo. E aí, se quiserem evitar, tragam sempre um cobertor ou uma blusa, que é mais fácil deixar o cobertor de lado do que comprar um aqui, né? Agradeço a todos, um grande dia, um grande domingo, um início de semana maravilhoso para todos. Amém? Graças a Deus. Nós temos algumas questões a falar hoje. Obrigado ao louvor, à música. Quero também falar que nós estamos com o nosso projetor agora. Deu certo, né? Nós ainda não deu totalmente certo. Me incomoda muito só o tecido assim, tudo fora de esquadro, mas foi o máximo que nós conseguimos no dia de hoje. Acredito que na próxima semana nós já vamos estar com ele organizado do tamanho certo, mas pelo menos vocês já conseguiram ver a letra das músicas, não é? A primeira música, por exemplo, que era a maioria desconhecida da maioria, já consegue acompanhar a letra, você já consegue aí ter uma noção daquilo que nós estamos cantando. Muitas pessoas perguntavam, e a letra das músicas? Porque eu não conheço. Agora nós vamos conseguir transmitir, né? Eu vou falar sobre, primeiramente, o Ministério Crescer e Adolescer da nossa comunidade. Eu não sei se você sabe, se você é novo aqui na comunidade, nós temos aqui alugado o espaço no 7º andar. É sétimo? É sétimo, né? 7º andar aqui do Shopping Entre Mais, onde tem uma quadra de futsal e um espaço excelente para as nossas crianças e adolescentes, até 15 anos. Se você tem um filho e queira levá-lo até lá, você pode ir agora também. Lá é um espaço, acho que 10 vezes maior do que o que temos aqui. É um espaço maravilhoso, onde nós somos capazes e temos condições de ensinar os nossos filhos com excelência. Esse é o nosso propósito, ensiná-los com excelência. Nós acreditamos que o ensino do Evangelho acontece na prática do dia a dia, na convivência. No dia a dia da criança, convivendo com seus amigos, é assim que nós acreditamos. Olha lá, estão apontando aí, ó. Tem ali um vídeo, ela vai estar passando o vídeo de como era lá em cima. Está faltando memória aí no computador, né? Não está? É memória, né? E agora a memória está muito cara, então é como hoje nós estamos totalmente adaptados aqui. Espero a compreensão. Semana que vem nós vamos estar alinhados com tudo isso. O Crescer e Adolescer, lá tem muito espaço, acho que vocês vão conseguir observar. Tem sido maravilhoso. Tá? Posso dizer para vocês que é o que me alegra profundamente. Nós não podemos ter um espaço para as crianças apenas para livrar os pais do compromisso das crianças e deixar o pai assistir o culto, né? Senão a gente comprava gaiolas e prendia as crianças, correntes, né? Porque é assim que a maioria das crianças são tratadas, né? Eu já vi isso, né? Seu filho está onde? Leva lá para a salinha lá para ele não atrapalhar o culto. Né? Salinha é o calabouço, né? Porque é um lugar geralmente sem nada de condição, é geralmente terrível, em alguns lugares é até assustador, assim, sabe? E aí colocam lá, e aí, sabe, dá uma folha, deixa eles pintar qualquer coisa, e não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós precisamos desenvolver uma teologia alinhada com o nosso propósito de culto, tanto é que sempre no início do mês, a mensagem que é pregada aqui, nós alinhamos todo o contexto teológico para que seja ministrado lá em cima de maneira a linguagem deles. Até porque aqui não dá para ser, né? É melhor que eles estejam lá na linguagem deles. Porque aqui nós estamos falando coisas que vocês, pais, mães, tios, avós, estão dispostos a ouvir, que é com certeza muito mais intenso. Lá não, lá é na linguagem deles, da forma deles. E sempre tem a mensagem e tem a participação coletiva, que nós podemos observá-los empiricamente no dia a dia, de conviver. Até porque esse é o filho convive muito mais com os amigos na escola, brincando, do que aqui, ó, vamos ler, né, decorar o versículo. É legal decorar o versículo, mas não pode ser só isso, porque se esse versículo não estiver no coração e na vida deles, vai ficar religiosos de decoração de versículos, a ponto de dizer, por que Deus não me ajudou e não me livrou dos males desse mundo, sendo que eu decorei o Salmo 23? Não vai adiantar nada. Eu decorei tanto versículo, e quando eu fui resgatado pelo Evangelho, eu estava mais perdido do que quem estava lá fora.
Tinha gente que nunca tinha lido uma folha, daqui estava mais alinhado eticamente com o mundo e com o próximo do que eu dentro da igreja. Eu estava extremamente perdido, com muitos versículos decorados. Não errava uma folha e era parabenizado. Então, essa manipulação, né, essa manipulação, como é que é o nome mesmo? Pedagógica antiga do decore, parabéns, toma estrelinha, não tem. O ponto lá é conviva e viva o evangelho com seus amigos. E é assim que nós acreditamos. Tem mais uma questão. Hoje eu quero falar como Paulo falou. Entendo que a comunidade está se formando. E a comunidade se formando, ela começa a entender o compromisso com relação à contribuição, que aqui não tem obrigação, não tem vínculo divino, não tem bênção divina maravilhosa porque eu contribuí. Aqui não é um altar, tá bom? Nós não estamos falando aqui de altar, não é um altar, aqui é um palco, uma elevação para ficar mais dinâmico, então não tem nada santo aqui, nada, absolutamente nada, não tem nenhum tipo de santificação. Nós estamos falando de um momento de contribuição, de consciência, tá? Compreender o que é de fato o evangelho, tá? Na participação comunitária. E quero aqui falar como Filipenses, como Paulo falou à igreja de Filipe. Preciso agradecer vocês pelas contribuições. E nós, no culto passado, né, na celebração passada, nós alcançamos o valor que arrecadamos no mês de fevereiro todo. Tá bom? Então, nós chegamos a 30% da nossa arrecadação ali no mês, e é só o nosso primeiro culto. Eu quero parabenizar a igreja pela contribuição e consciência em ser colaboradores. E isso me mostra um apontar incrível para a nossa comunidade, onde todo o valor da nossa comunidade é investido na comunidade. Tá bom? Não vamos trocar o carro com o valor da comunidade, não vamos comprar uma casa, dar a entrada na casa com o valor da comunidade. Isso não existe aqui, tá bom? Não existe. Tanto é que a transparência de todas as entradas e saídas estão no nosso site. Você se cadastra como membro, tem lá. Transparência é o valor comunitário, é seu, é meu. Nós depositamos lá e é a junção desse recurso que nós estruturamos as nossas contas. Nós vamos comprar também os subs aqui, a iluminação também da igreja nas próximas semanas, toda a iluminação estrutural, por causa da nossa peça de Páscoa, que está chegando. Está chegando. Nós vamos fazer a Paixão de Cristo de novo aqui. E, quem sabe, a gente vai fazer até a Via Crucis pelo shopping. Depois, né? O duro vai ser subir a escada rolante. Ou entrar pelo elevador. Não vai ser fácil, não. Mas a gente pode fazer só no primeiro andar, avisar as pessoas do shopping. Quem sabe eles permitam, né? Porque vai ser bem bonito essa Via Crucis que a gente tentou fazer na rua algumas vezes, mas nós pensamos melhor, sem autorização não é bom, né? É meio perigoso. Mas eu acredito que vai ser muito proveitoso realizar a peça. A peça tem uns plot twists maravilhosos, a peça é bem bonita, vai trazer muita emoção, mas também muita consciência do Evangelho. Posso dizer para você que nós estamos lido e relido, eu tenho estudado toda semana, existem muitas bases bíblicas, muitas, assim, na verdade, o tempo todo nós estamos ali com questões exegéticas profundas sobre a nossa peça de Páscoa, além de alguns livros históricos, até apócrifos, que a gente precisa checar por questões históricas, para a gente entender um pouco o porquê da situação e como da situação, tá? E que a gente só encontra em livros históricos. Vamos continuar estudando e construindo essa peça com profundidade para que você guarde ela no coração, não só se emocione, mas seja transformado pela palavra de Deus. O momento da contribuição, mais uma vez agradecer. Assim como a igreja de Filipe contribuiu mais do que uma vez ao ministério de Paulo, mesmo Paulo indo a Filipe uma única vez, que foi o dia que ele implanta a comunidade de Filipe. Depois de lá, ele só agradece por cartas. É a carta mais íntima de Paulo. E Paulo agradece mútuas, assim, diversas vezes, essa contribuição. Assim como eu tenho agradecido à comunidade. Tenho certeza que os mantenedores não são mantenedores por emoção, mas por consciência. Eu entendo que eu contribuo com a comunidade e assim a comunidade se sustenta, se estrutura, e não só para mim, mas para todos. Isso é consciência do Evangelho. 2 Coríntios, eu deixo sempre claro. Diz, dê com alegria, não com pesar, não, até porque não tem como dar de outra maneira. Nem por sacrifício, nem para Deus abrir as janelas dos céus, tá, Malaquias? Nem abrir as janelas dos céus, nem fechar para o devorador, tá? Porque devorador, migrador, destruidor não existe. Tá bom? Eles só existem lá para quem cuidava dos plantios. Eram realmente gafanhotos, não demônios. Tá bom?
Eles não chegarão na sua mesa, não tirarão o pão, não, o pão não, né? A picanha, nem a fraldinha, né? Quem vai tirar são os impostos, o custo da carne, aí sim, consciência, realidade, humanidade em si, para que a gente possa ter um mínimo de sabedoria para alimentar a nossa casa. E nessa questão de contribuição, você pode dar aqui e contribuir com a comunidade, tá bom? Mas tem uma doação que ainda faz mais sentido. Se você tem alguém dentro da sua casa que precisa muito, não dê aqui, dá lá na sua casa, tem um tio que precisa, é a mãe que está precisando, compra o remédio da mãe, não dê aqui não faz sentido, ela precisa muito mais do que aqui. Aqui nós vamos conseguir, nós estamos conseguindo, chegar a 30% no primeiro dia é uma grande alegria, faltam muito ainda, até porque o nosso custo ele é de 15.400 e pouquinho, mas o remédio da sua mãe talvez custa 200, 300, e vai lá e compra o remédio hoje, guarda, não dê. Guarde também se for alguém que precisa de alimento, isso faz muito sentido. E se você está pensando em doar mesmo, comunitariamente, aí sim, não tenho nada que me impeça, ninguém que precisa, aí você doa comunitariamente, porque tem muitos aqui que precisam. Nossos 3 pilares: estruturação, construção e crescimento espiritual, como igreja, para dentro e para fora, e terceiro, a nossa obra social, que nós vamos agora, nesse início de ano, na Páscoa, realizar com impacto. Vamos dar ovos de Páscoa para muitas crianças que jamais puderam ter, talvez, um ovo de Páscoa. Esse é o nosso tripé como comunidade. Tudo isso está no nosso site. Tem um QR Code, você pode colaborar. Agora tem um QR Code também ali. Que legal, né? Que bom. E você que está na live também pode colaborar, porque eu sei que muitos estão aqui assistindo conosco de forma online, que o culto começa segunda-feira às 20 horas. Vai lá no YouTube, dá um comentário lá, nosso canal está crescendo e chegando a mais pessoas, e tem muitos membros e irmãos nossos em outros lugares que a gente nem sabe, nem eu ainda, né? Espero que eles possam entrar em contato ali, para que eles possam participar comunitariamente da nossa igreja. E, pastor, que a gente possa desenvolver também, né, uma estrutura onde nós possamos alcançar com cursos, aprendizados e diálogos. Quem sabe uma hora nós vamos conseguir fazer esse contato e aproximação de quem não encontra uma comunidade para servir. Por favor, colabore, eu vou solar uma canção aqui enquanto você colabora.
Graças a Deus. Graças a Deus. Se fosse continuar, essa música é infinita, né? Pai, eu quero. Aí ia embora. E ainda depois tem mais, né? Não tem? Acho que tem, não tem? Depois do Pai, não tem? Oh, leva-me à sala do trono. É. Depois continua ainda, né? Perto quero estar. E se pegar um violão, então, aí que nós vamos. Vamos abrir nossa Bíblia em João 11. Vamos de João 11. Nós vamos ler do verso... Vamos do 25. João, o Evangelho, capítulo 11. Não, vamos do 21, vamos ler um pouco antes. Vamos do 21, isso, 11 e 21, vai ficar bem melhor. Lembrando que nós estamos numa série, que é a série Lugares que Jesus nunca deveria ter passado, mas passou. Essa é a nossa série. Vamos ler João 11, 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Deu uma bronca em Jesus. É a segunda bronca de Marta em Jesus, né? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Para aqui. Vamos explicar aqui o contexto. Primeiro, eu quero perguntar para vocês, eu já volto aqui, nós vamos fazer uma mensagem que está em 3 blocos. Eu não sei se vocês gostam de esperar. Ontem eu vim fazer compra aqui, no Trimais. Alguém já fez compra aqui, no Trimais? Eu não sei como esses caixas não dão conta de tanta gente. Quando eu olhei, quando fizeram o mercado aqui, eu olhei e tinham 100 caixas. Acho que tem até mais, né? Eu olhei e falei, mas que exagero. 100 caixas para quê? Eu estava acostumado ali fazer uma compra em outro lugar, lá tinha 3 caixas, 4, 10 no máximo, mas 100 caixas. E agora eu entendo, porque assim, esperar em fila é muito chato, não é? Alguém gosta de esperar em fila aqui? Eu vou falar aos jovens, tem alguém geração Y aqui, 2006, acho que 2010 para frente, tem? Ninguém? Ninguém tem 2010 para frente? Existe algo chamado fila no banco, que a gente pegava na nossa época. Eu não sei se você pega fila no banco mais, não tem mais fila no banco? De vez em quando ainda tem, né? Mas tudo que você vai... Tem fila no banco? É mesmo? Ah, entendi. Tem tempo. Ah, a fila é sentado. Tá. Mas alguém pegou fila no banco aqui já? Pelo amor de Deus, é triste demais fila no banco, não é? Você pega ali a fila no banco, aí fica lá esperando. Eu lembro que a gente pegava a fila, esperava. E aí eu lembro que tinha que ficar 2 horas no banco, esperando, né? É que o pessoal lá que conta é muito lento lá. Tá vendo aí? O pessoal ali tá, eu sei, tá todo mundo trabalhando muito ali, eu entendo. E é lógico, o pessoal chega às 10, sai às 4 ali, né? Quem trabalha no banco. Trabalha só 6 horas, né? E eu sei que a fila é terrível. Agora, pior que fila no banco é esperar no hospital, não é? Olha, esperar na urgência não faz nenhum sentido para mim. Porque assim, já é urgência, já é urgente e você tem que esperar. Eu passei um problema de coluna aqui, acho que todos sabem aqui, na última vértebra, estou bem melhor, né? Bem melhor, estou andando bem já, né? Estava andando, mas eu não estava conseguindo descer a escada aqui, estava muito difícil, nem andar eu não estava conseguindo. E aí marcaram, eu fiquei ruim no dia 1 de janeiro, e aí eu fui marcar a ressonância, e marcaram minha ressonância para a primeira semana de março. Então, olha só essa distância. Eu falei, tem que esperar.
Alguém esperou já alguma coisa aqui? É muito triste esperar. E aí nós começamos a ligar para o SAC, tem que fazer um movimento, até que eu fui no hospital, subi na área de imagem lá, falei, pelo amor de Deus, eu estou morrendo, e realmente estava por aí, a ponto de eu tomei Tramal com dexametasona na veia e não passou a dor. Estava muito grave mesmo, muito inflamado. E aí eu fui lá na sala e eles ficaram, acho que com dó, eu não sei o que aconteceu. Eles falaram, você tem tempo para esperar? Tenho tempo para esperar. Esperei e fiz a ressonância naquele dia lá, porque eles adiantaram, né, a ressonância. Quando você pega a ressonância e sabe, o tratamento começa. Mas até começar o tratamento, você tem que esperar. Então eu fiquei esperando lá e eu não podia sentar, porque se eu sentasse eu não levantava mais. E se eu ficasse de pé, doía. Ou seja, como eu espero, né? Esperar com dor. E é exatamente nessa espera que fica a grande agonia da nossa vida. Existe algo chamado dilatação do tempo. E isso acontece quando a gente tem a dor. Toda vez que a gente tem uma dor na consciência, a gente tem algo chamado dilatação do tempo. Por isso que parece que o tempo não passa. Ouvi até uma piada do Jô Soares, que eu preciso contar, que eu preciso parar de tomar o remédio da coluna, porque a piada do Jô Soares eu achei bonita, não, mas não tem nada de grave aqui, pelo amor de Deus. Ele disse, o tempo é relativo, depende de que lado da porta do banheiro você está. E eu achei super engraçado, vocês não, mas eu achei, meu humor acho que é muito diferente do seu, mas eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, porque do lado de fora do banheiro, o tempo, 30 segundos, 1 minuto, quem está lá do lado de dentro passou 2 horas, né? E não passou, o tempo parece que voou jogando Candy Crush, né? E é por aí, porque o tempo é relativo de fato na nossa consciência. Agora, esperar o prometido para casar ou a prometida, tempo demora, né? E parece que nunca passa. O choro da noite demora, não demora? Está com aquela agonia noturna, 30 minutos, nossa, achei que passou 4 horas, virei na cama para um lado, virei para o outro lado, virei, e os boletos estão aqui, o coração acelera. Alguém já deitou do lado do travesseiro assim, sentiu o coração bater aqui? Parece que o tempo não passa. Isso é a agonia da espera. Quando Marta envia uma carta para Jesus e Maria e diz assim, meu irmão está adoecendo, mas ele vai morrer, não tem como, porque essa doença já é conhecida entre os povos. Adoeceu disso, dura pouco, vem com pressa. Jesus recebe a carta. Quando ele recebe a carta, ele diz assim, vamos esperar a poeira abaixar e depois a gente vai. Passa-se o tempo, Lázaro morre. Imagina como foi a espera de Marta e Maria, esperando Jesus chegar lá em algum momento. Lembrando que não teve a carta de Jesus. Calma que logo eu estarei indo. Elas só ficaram na espera. Você imagina, você enviar uma carta com uma pessoa da sua família morrendo, que agora não tem nem mais essa dinâmica. Mas imagina só você mandar aquela mensagem no WhatsApp para alguém, falando, olha, venha depressa, porque está morrendo e você tem o remédio que cura toda doença, está aí com você, é só você vir. E aí você olha e você fala, nem visualizou. Não é ruim? Tá? Você tem aquele parente que não visualiza a mensagem? Amigo, é triste, não é? Não, mas nem visualizou, nem olhou a mensagem, e você todo dia olha lá a mensagem, Jesus não visualizou. Imagina só essa dinâmica, Jesus está vindo, como que eles faziam? Não tem como visualizar a mensagem, vai para a porta da casa, e olha, isso era muito comum, tá? Não tem, a carta não chega, olha lá, Jesus não veio hoje, não veio amanhã, não veio depois, Lázaro piorou, Lázaro morreu. O tempo da espera. E aí eu até perguntei para Deus, e eu vou te falar que eu perguntei para Deus hoje de manhã. E aí não foi palavra revelada, tá bom? Eu cheguei a Deus, me revelou a palavra, não é palavra, é estudada, palavra estudada, tá bom? E é só a palavra mesmo, é isso mesmo, não é revelada. Eu olhei para Deus de manhã, parei, pastor, falei assim, por que você faz isso, de fazer a gente esperar? Falei, porque eu já esperei tanto algumas coisas e muitas vezes não tive resposta nenhuma, nem uma carta. Eu fiquei esperando. Por que você faz isso? Falei, o que você tem que você faz de vez em quando a gente esperar por orações que parecem que só tem uma via, ela só vai. E ela chega lá em cima e ela não volta. Não tem nenhum, filho, calma que eu estou aqui ajustando, eu estou preparando.
eu estou estruturando. É que nessa fase da espera, a gente amadurece. O duro que o amadurecer é na dor. Até porque Paulo vai deixar isso claro. É a dor que produz um peso de glória incomparável. Eu achei que ia ter um aleluia agora, não tem nada de aleluia na igreja hoje, né? É só, que bom, né? Que legal essa mensagem. Não tem o tome posse da vitória, não tem? Não tem. É o nada. Nada, Jesus não enviou nenhum discípulo mais ou menos, tipo esqueci o nome de um discípulo. Não, esse não, manda um outro, né? Mas um discípulo, sabe, aquele discípulo mais ou menos assim, tipo um que duvida de tudo, um que a gente nem sabe o nome, né? Fala um discípulo aí que ninguém sabe o nome, pastor. Eu nem sabia o nome desse. Bartolomeu, pronto, envia o Bartolomeu. Provavelmente ele ia chegar lá e olhar e falar, quem é você? Sou Bartolomeu. Eu só conheço Pedro, Tiago e João. Até porque na peça a gente já cortou Bartolomeu, nem tem o Bartolomeu, né? Porque é isso, manda lá um Bartolomeu falando, Jesus falou que vai demorar mais um pouco. Morreu. O tempo da espera é aprender que muitas vezes as nossas expectativas morrem. Como que eu amadureço assim? Eu tenho que viver o luto, então, das minhas expectativas? Tem. Da conta não paga? De vez em quando tem. Da ausência de resposta. A gente pode descer um pouco mais ou subir um pouco mais, eu nem sei, mas eu acho que descer no mundo dos homens e subir no plano divino, escutar o no hospital, tem? Deus me livre. Ele não respondeu. Mas é por aí. Eu já vi o no hospital, sem resposta. Com profecia ainda. Tinha profecias. Vai acontecer um grande milagre no hospital. E aí? Vamos para a parte 2. Parte 2. Primeiro dia, Lázaro morto. Segundo dia, Lázaro morto. Terceiro dia, Lázaro morto. Terceiro dia, fecha a pedra. Acabou. Tinha uma crença no mundo antigo que até o terceiro dia era possível ressuscitar alguém. Porque a alma ficava rondando, o espírito. A consciência lá não é nem de alma nem de espírito, tá bom? É uma outra consciência. Mas acreditava que aquilo que trazia vida, o que lá no mundo hebraico chamavam de nefesh, que é esse espírito vivente, ficava rondando por ali. Ficava, sabe, Ghost, não é? Lembrei do Ghost agora, né? Ficava ali rondando, olhando as coisas. Imagina só ele rondando, ou perdido, ou numa transição entre o mundo dos vivos e dos mortos, nesse espaço dilatado também do tempo. Ele ficava ali. Então, se houvesse alguma ação por ali, dava para trazer de volta. Terceiro dia, morreu. O que a gente faz? Fecha a pedra, porque agora acabou. Eu não vou falar por que Jesus, a pedra fecha antes, mas isso aí deixa para a nossa peça de Páscoa lá, que eu acho que vai ter, talvez a gente consiga explicar o depois. Mas fecha no terceiro dia, porque agora acabou. Você acha que Lázaro vai sair? Acabou. Imagina no primeiro dia desse grande velório de Lázaro, que tem muitos amigos na região de Betânia, que fica a uns 5 quilômetros de Jerusalém, que era a pousada de Jesus quando ele ia para Jerusalém. E foi a última pousada de Jesus antes de ir definitivamente para a sua morte. Lá está o primeiro dia. Imagina como é que foi o primeiro dia de velório de Lázaro. Só imagina. Você acha que Maria e Marta não estavam na expectativa? Imagina a expectativa. Você não ficaria? Mas com o coração bombeando. Qualquer homem que te olhasse, cabelo comprido e barba, você falava, Jesus. Não é. Porque aquela dimensão do se ele chegar agora, ainda dá tempo. Se ele aparecer agora, ainda dá tempo. Segundo dia.
Se ele aparecer agora, ainda dá tempo. Terceiro dia, ainda dá tempo. 9 da manhã, ainda dá tempo. Meio-dia, ainda dá tempo. 3 da tarde, ainda dá tempo. Vai bater 6 horas. Bateu 6 horas, que é o fim do dia. Agora não dá mais. Pode fechar a pedra, ele já está cheirando mal, não dá mais tempo. Quarto dia, chegamos no texto. Marta olha, quem está chegando lá? Jesus. Quarto dia. Você consegue entender a indignação de Marta? Você consegue entender a indignação de Marta? Foram algumas horas para que meu irmão pudesse ter ressuscitado e você chega no quarto dia? Acabou, Jesus, a pedra já fechou. Lázaro morreu, definitivamente. Lá vem Jesus. E quando Jesus vem, ele é recebido de uma maneira que ele nunca foi recebido na casa deles, porque Marta era aquela que queria servir Jesus o tempo todo. Quando ela recebe, ele diz: se você tivesse chego algumas horas antes, meu irmão não teria morrido. Recebe uma bronca. Jesus diz: seu irmão há de ressuscitar. Aí ela ironiza mais ainda. Ela desce o nível. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Você não precisa me falar isso, eu já sei. Marta estava tão presa às crenças do seu tempo, onde ela conseguiu deixar Jesus numa posição que nós também deixamos. Exatamente no lugar onde nós deixamos Jesus. Até porque nós somos reféns da religião. Nós precisamos quebrar todas as cadeias da religião e dos nossos costumes, das nossas tradições. Quando ela diz: eu sei que se você tivesse chego antes, meu irmão não teria morrido, e eu sei que ele vai ressuscitar no dia final, ela está dizendo: Jesus, eu até acho você legal, você é realmente o Cristo. Eu até gosto de te receber em casa porque você fala umas coisas legaizinhas. Pô, Jesus é muito legal. Eu já vi, se você pode entrar na internet ali, você vai pegar, por exemplo, eu vi esses dias um budista falando de Jesus, um budista falando de Jesus, mas ele fala: Jesus é maravilhoso, é um cara incrível. É um cara maravilhoso. Eu vi um ateu falando, falou: se esse Jesus histórico realmente existe, é um cara incrível. Poxa, que cara maravilhoso. Os ensinamentos dele precisam ser seguidos. E é muito do que nós fazemos com Jesus também. Poxa, Jesus é legal. Ele ensina a amar o próximo. De vez em quando ele se perde falando para amar o inimigo, né? Então, mas ainda assim vale. Jesus, ele é legal quando ele diz para compartilhar o pão. Eu até gosto de quando eu começo a orar, eu falo em nome de Jesus. Né? Eu sinto poder quando eu falo no nome de Jesus. Eu gosto de cantar sobre Jesus. Mas eu não estou disposto de deixar a minha oração às 3 da madrugada, porque eu não confio nesse Jesus totalmente. Religião. Eu preciso acordar às 3, porque se eu não orar às 3, eu quebrei meu propósito. Não, então você não confia em Jesus de fato, você confia na sua oração das 3 da madrugada. Eu preciso dessa oração para ativar Deus, porque de madrugada a fila é menor. Não é isso? A fila é menor. No Brasil, no Japão, está todo mundo lá acordado e o cristão lá está orando. Então, essa consciência é para um mísero religioso do seu tempo que conhece o mundo a partir do sol que vê. Eu não estou disposto a deixar o meu jejum de comida e o meu sacrifício, porque eu me sinto desprotegido. Eu não estou disposto a deixar meus 10% de dízimo, porque senão eu sinto que minhas finanças ficaram oscilando. Eu não estou disposto a deixar o meu louvor ali, que eu coloco no meu rádio, no meu CD, na minha fita, não sei como você escuta, no meu MP3, no meu Spotify, onde eu coloco ali o meu louvor, porque se entrar ali um Fernando Sorocaba ali, ai Deus, sai daqui, quebrei meu propósito.
Ai, meu coração até bateu forte, o Espírito Santo se foi. Você não está disposto a ouvir uma letra e falar assim, isso coincide com o Evangelho? Você não tem coragem? De ouvir uma letra e falar, opa, isso tem a ver com o Evangelho, isso não. Tudo bem? Está difícil? É isso? Porque eu não estou disposto a largar a religião que me sustentou até agora, para poder viver o que é Cristo. Que chegou no 4º dia e ainda quer botar banca. Que não chegou no meu 3º dia porque eu estou preso à tradição. Mas isso é Marta, né? É lógico que é Marta, porque Marta era terrível, não era? Aí Marta foi lá e falou, não falo mais com Jesus, vai lá Maria. Maria vem, se prostra e diz assim, se você tivesse... Porque é a idolatria, né? A idolatria Maria desse texto aqui é todo mundo, né? A igreja... É porque isso é verdade. A igreja, ela sempre tem aquela questão de, o católico adora santo, o católico adora santo, o católico, adora a imagem. Isso é um padrão, né, do crente, não é isso? Aí ele vem e adora Aline Barros, Fernandinho, Gabriela Rocha, quando vai no evento lá, fala, é assim na minha Bíblia. É verdade. E adora Maria, adora Débora. Tem muito homem que, Abraão, Isaac e Jacó. Meu Deus do céu, adora pregador. Vou pagar R$400 para ouvir uma pregação hoje. É isso, adora homens no mesmo nível. Mas eu não tenho coragem de deixar não tenho coragem de deixar minha religião, os meus ídolos. Aí vai falar, é que o macumbeiro, ele gosta de chamar de macumbeiro, né? O macumbeiro faz sacrifício. Aqui está meus 10% no altar para queimar como sacrifício suave. Sendo que sacrifício foi o que Cristo fez na cruz. Nós somos adoração viva. Nós somos chamados de sacrifício vivo diante de Deus. Eu não estou disposto, nem Maria, essa aqui que é todo mundo, Maria, que ficou aos pés do Senhor, agora ela foi aos pés do Senhor reclamar, igualzinho Marta. Marta e Maria, está todo mundo no mesmo saco. Eu não sei se isso tem uma conotação ruim, agora que eu pensei, mas está todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo ali, se você não tivesse chego, não teria morrido, como diz a tradição religiosa, como diz aqueles homens, porque isso não tem nada a ver com o judaísmo, tá bom? Isso é importado do meio dos povos pagãos que a alma rondava no meio do corpo. Isso é sincretismo que eles acreditavam piamente, assim como nós acreditamos, que se eu levantar a mão aqui e adorar, eu tenho que orar dentro de um templo. A gente acredita nisso. Por que então que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso acreditar nisso? Tudo que nós construímos, em grande parte da escala do que nós vivemos como cristão, está na base religiosa e grande parte no sincretismo religioso que nós importamos de outras religiões. Essa é a nossa igreja. E nós precisamos lidar com isso. Quanto eu estou disposto a negar tudo isso, para chegar lá e falar assim, Jesus, você chegou na hora certa. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não aceite, mesmo que me doeu, mesmo que você não ressuscite, meu irmão, minha vida, meus sonhos, meus planos, minha expectativa, eu ainda sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda sei que o Senhor é tudo. O seu tempo é perfeito, o seu plano é perfeito. E eu sei que se o Senhor chegou, eu tenho tudo. É possível? Difícil, né? Olha, é muito difícil. Até eu deixar tudo é muito forte. Até eu deixar uma grande porcentagem, que eu não sei ainda o que existe em mim, porque eu acho que existe alguma coisa. Comecei em 2016. Eu me senti parcialmente livre em 2022. Me sinto ainda parcialmente livre agora em 2026. E de vez em quando minha mente colapsa na religião ainda. De vez em quando eu ainda vou no pé de Jesus e falo, chegou atrasado. Jesus, depois que Maria falou isso, ele chorou. Todo mundo falou, Jesus chorou por Lázaro. Tinha 2 mortas no pé dele, escravas da religião, e tinha um vivo dentro do túmulo. Tinha um vivo dentro do túmulo.
Mas tinham duas mortas, cadáveres diante dele, porque a religião produz morte. A lei produz morte. E eu vou citar Paulo. Ninguém será salvo pela religião e nem pela lei. Ninguém. Só existe um caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento, toda a expectativa e toda a religião e tudo aquilo que até os fariseus endossaram, começa a se quebrar. Não tem mais como questionar. Quando Jesus diz, role a pedra. A pedra da religião, da sua descrença. Quando minha pedra rolou, eu fiquei completamente sem chão. Eu falei, mas e aquilo que eu me segurei a vida inteira? Acabou. Nossa, é muito difícil, eu queria que vocês compreendessem isso, o quanto é difícil. Eu passei quase 15 anos fazendo periodicamente os sacrifícios para poder segurar os pecados da minha vida, da minha existência, para sustentar minha vida espiritual, e eu tenho que pegar tudo isso e falar, rola pedra, agora no quarto dia, e o que eu acreditei durante a vida toda. Esquece, não é isso. Nós estamos falando da ressurreição e da vida, que você nunca viveu, você achou que viveu. Eu acreditava que espiritualidade era transcender na hora da música. Na hora da música a gente ficava cantando. Santo, 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 santo. 15 minutos, agora eu senti alguma coisa, arrepiou a espinha. E agora eu senti agora eu chorei. O Espírito Santo está comigo. E aí rola a pedra. Espírito Santo em você é transformação, é metanoia. É amar o próximo, é se doar a Ele. E é nessa convivência que eu habito. Agora, mas essa pedra é tão legal. Era tão gostoso quando a gente ficava aqui e balançava o tecido. Né? E sapateava ali. Eu entendo toda essa movimentação, porque eu acho que faz sentido para um público, mas eu entendo que isso não é Espírito Santo, é meu. Isso tem a ver com arte para Deus, é como eu entendo, talvez a minha manifestação corporal. Mas o que é Deus em mim? Deus em mim é partir o pão com você, Deus em mim é a comunhão que nós temos, Deus em mim é chorar com os que choram, até porque foi isso que foi me ensinado na principal ministração de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Aí Jesus chora, porque tem 2 cadáveres diante dele que estavam apegados à religião. Olha a pedra. Eu sou. Eu vou ter que ler. Olha só. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, vem para fora. Lembrando que em grandes traduções usa-se um pleonasmo aqui, proposital. Sai para fora, vem para fora, necessário. Uma reafirmação daquilo que precisava acontecer. Lázaro vem. Sai, Lázaro. E Lázaro sai para fora. Lázaro sai do túmulo. Agora chega num ponto de uma inflexão que eu acho incrível. Jesus está em Betânia, 6 quilômetros de Jerusalém. Muitos de Jerusalém estão ali, porque muitos de Jerusalém são amigos de Lázaro. Lázaro é bem relacionado. Tanto é que na festa, na casa de Lázaro, está lotado. E muitos são de Jerusalém. Você acha que alguém vai conseguir esconder que Jesus ressuscitou? Alguém que morreu. No 4º dia, quebrando todo um dogma de milhares de anos, sustentado pelos fariseus? Impossível. Aqui está a grande deixa. Onde os fariseus vão observar e falar, agora tem que matar. Porque se não matar, ele tem um grande público. Mas que grande público ele tem? Quem é o grande público de Jesus? Um monte de galileu, um monte de pessoas à margem da sociedade. Naquele público grande de Jesus, está uma galera mais ou menos, sabe? É tipo uns vira-latas, assim. Por exemplo, olha só como são vira-latas da religião. Presta atenção.
Imagina só, um punhado de samaritano movimenta o que politicamente? Absolutamente nada. E um punhado de galileu, pescador? Nada. E um punhado de cobradores de impostos que deixaram o trabalho ainda? Mas absolutamente nada. E uma dezena de prostitutas? E um monte de viúva? Eu acho que eu citei todos os públicos que a igreja hoje em dia nem quer. Porque se entra, fica meio que, precisa de libertação. Deixa lá no fundo, não se envolve, vai fazer o churrasco, não chama. Você não sabe quem ela era. Você chamaria? Olha só, nós estamos encravados na religião. Numa santificação por aparência. Nem chama. Só que agora, sabe quem está começando a observar o milagre de Jesus? Porque esse aqui, vamos lá. Jesus curou um leproso. Não sou leproso, graças a Deus. Não vou seguir Jesus. Jesus curou, restaurou, essa palavra o pessoal nem gosta muito. Restaurou a mulher do fluxo de sangue. Então isso é para a mulher. Curou a mulher do fluxo. Olha que não tem impacto, né? Você viu que o impacto é mínimo. Mínimo. Jesus mudou a vida da samaritana. Esse aqui nem conta, nem pregam. Tem que fazer uma escalada para pregar isso. Para poder ter pirotecnia. Até porque grande parte dessas restaurações acontece dentro, ninguém nem vê. Deus mudou a fé daquele. Faz diferença. Agora faz uma perna crescer que você vai ver. Faz uma perna crescer. Nossa, cresceu a perna na igreja. Pó de ouro na mão. Deus está aqui. Porque precisa de... Agora, ressuscitar um morto no quarto dia é a pirotecnia que os religiosos precisavam. Agora, você acha que eles vão seguir quem? Até porque, vamos citar o seguinte, vamos citar o Nietzsche, que é um ateu. O poder está com quem tem poder. Não é isso? Quem tem mais poder, a gente segue. Não é isso? Imagina só, os fariseus não ressuscitam no quarto dia, Jesus ressuscita. Quem nós vamos seguir a partir de agora? Jesus. Tanto é que 400 anos depois, Constantino vai olhar isso e falar, eu acho melhor pegar esses cristãos, transformar numa religião unida com o Estado e nós vamos virar a maior potência do mundo. Por isso que estão tentando transformar até hoje o Brasil num país evangélico, para ser uma grande potência. Por que você acha que agora todo político vai lá, eu sou evangélico? Tem político que está até no poder agora. Ele é evangélico na eleição, depois ele vira católico, depois ele vira da Umbanda, ele vai virando. Se a Umbanda fosse a maior religião do Brasil, ele seria umbandista. Pode ter certeza que eu estou falando para você. Eles não querem o evangelho, eles querem o poder que isso significa, que é metade dos votos que ele precisa para se eleger. Esse é um sistema, é o curvar-se diante do diabo, a gente já falou sobre isso aqui. Agora, o que nós estamos falando aqui é abrir mão de tudo isso. E por que Jesus foi morto? Porque ele decidiu, naquele momento, fazer a grande ação. Ressuscitar quem estava morto. E é na nossa ressurreição que Jesus é crucificado. Por isso que todas as vezes que a gente observar nossa ressurreição, você tem que olhar para um lugar, para a cruz. Para a cruz. Eu vou chamar o Ministério de Música aqui, vou colocar uma canção aqui. Enquanto eu vou conversando com você, sabe que é na nossa ressurreição que Cristo é crucificado.
Quando você olhar e falar assim, minha vida foi ressignificada, eu estou ressuscitando em Cristo. Olha para a cruz. Até porque depois da ressurreição, do chamado vem para fora, vai à cruz. Não tem como, agora tem que matar. Temos que crucificar, não tem outro caminho. Ele ressuscitou. Eu acho que se você seguir na sua consciência agora o lugar que Jesus te ressuscitou, e talvez ele te ressuscitou, como ele ressuscitou Maria naquele dia na casa de Lázaro, mas ela voltou para a religião. Eu acho que a gente voltou algumas vezes, né? Agora me fala, quando foi que Jesus te ressuscitou mesmo? Talvez seja hoje. A ressurreição. Quando você vê seu casamento, fala, Jesus ressuscitou meu casamento. Olha para a cruz. Porque foi um preço alto. Para que eu viva, ele tem que morrer. Essa é a história de Lázaro. Quando eu olhar meu filho, falar, meu filho está sendo recuperado, meu filho está restaurado, meu filho está crescendo em sabedoria, obediência, amor, respeito aos amigos, estudando, de vez em quando reclama um pouquinho, mas está estudando. Eu tenho que olhar e falar, essa ressurreição tem a ver com a cruz. Quando eu ver comida na minha mesa, eu tenho que olhar comida na minha mesa, falar, obrigado pela saúde, por ter trabalhado, comprado. Ainda mais para aqueles que não tiveram em algum momento. Tem alguém que sabe aqui, eu sei que sabe. Que não conseguiu fazer compra no mercado, o dia que você conseguir, você para lá e fala, Senhor, obrigado. Eu vou considerar isso ressurreição. Aí olha para a cruz. Porque para que eu viva e tenha vida em abundância, ele precisou morrer. Quando eu encontrar que os meus desejos, eles já não vão mais para a maldade, para a pornografia, para o mal ao outro, para o consumismo, para as dívidas demasiadas para preencher um vazio. Quando eu falo, por que minha pulsão interior não vai mais para lá? Aí eu olho para a cruz e eu falo, só pode ser a ressurreição minha vida. Mas teve um preço. Quando os pecados te rodearem, olha para a cruz. Quando a religião te rodear, olha para a cruz. Quando as dúvidas te rodearem, será mesmo? Olha para a cruz. Olhar para a cruz é necessidade. É o único caminho. Romanos capítulo 8. Já passei luta, ainda passo. Mas é nessa luta, nessa morte, que eu encontrei a vida. E aí quando eu ressuscitei dentre os mortos, eu olhei para a cruz e vi que alguém se entregou por mim. E aí em tudo, Romanos 8, o verso é o 37. Mas, em todas estas coisas, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, somos muito, mas muito, mas muito. E o muito aqui está entre parênteses porque o muito é meu. Olha lá. Não é meu? É meu. Muito, 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 etc. Muito, muito, muito. Reprise. Pode colocar muito, 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 muito mais do que vencedores. E essa vitória não é material. Até porque o mundo não pode roubar. Você pode se colocar de pé? Acho que a gente precisa orar, não precisa? Precisa orar agora, na consciência. Se quiser orar com a sua família também. Porque eu sei que existem alguns que talvez precisam ser ressuscitados hoje. E se é você que precisa ser ressuscitado, eu queria que você orasse a Deus agora.
orasse a Deus, orasse com a sua família. Lembrando que você não precisa de uma oração. Você é uma oração. Ore com o poder daquele que te ressuscitou e te chamou para fora. Para uma nova vida em Cristo. Ore por quem você ama também. Você tem todo o poder. Todo o poder de Cristo está em ti. Não está em mim somente. Na pastora Juliana, no pastor Roberto. Até porque nós estamos falando do poder de Cristo sobre todos nós. Fomos feitos, imagem, conforme a semelhança dEle. E é para isso que estamos aqui, ressuscitados para uma nova vida. Senhor, ressuscite, Pai, cada um que aqui está com o seu coração morto em pedra, ou preso na religião, ou decepcionados, porque o Senhor atrasou. O que não era atraso, era para que se manifestasse a glória de Deus, mas eu não entendo. Talvez eu não tenha como entender, mas de alguma maneira tem me aproximado da cruz. Por isso que eu saí desse túmulo, para me aproximar. Eu não entendo porque foram 15 anos, eu não entendo porque que eu sofri, eu não entendo porque que eu vi o fim, eu não entendo porque que eu me despedi de quem eu amo, mas Senhor, me ajuda a ressuscitar dessa agonia. Mas eu ouvi sua voz me chamando e eu estou aqui. E talvez eu nunca entenderei, mas uma coisa eu sei, eu sou muito mais que vencedor. Até porque, como Marta até disse, no último dia eu vou reencontrar com todos. Eu vou mesmo, porque eu vou ressuscitar em glória com Ele. E não porque eu cumpro a lei, nem porque eu sou santo, mas porque o Senhor, por misericórdia e graça, me entregou o plano da salvação. Eu fui chamado do túmulo. Eu fui chamado. Ressuscite, Pai, cada coração aqui. Vamos cantar? Refrão. Cante novamente. Mais uma vez, declare isso. Santo pra sempre, teu povo canta, Santo, meu Rei dos Reis, Santo, e sempre será Santo pra sempre. Levante sua mão. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado por esse momento. Obrigado pela ressurreição. E se você precisa, que está aqui, pode chegar até o pastor Roberto aqui no final dessa celebração e falar: olhe pela minha família, eu estou ressuscitando, eu preciso de apoio. Pede ajuda, clame por ajuda. Eu estou na fase da espera, clame por ajuda. Mas uma coisa é certa: a cruz para a nossa ressurreição. Obrigado, Jesus. Que a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe tua vida. Vai em paz, ótima semana. Deus abençoe. É verdade.